Muito bem, vamos conversar com meu querido amigo, professor doutor Roberto Badaró. Badaró, bom dia, como vai você, meu amigo? Bom dia, Mário. Estou bem, aí lutando aí para a gente vencer essa epidemia que começa a dar sinais mesmo de queda, né? Se nós observarmos que os hospitais já começam a desativar áreas que foram provisoriamente ativadas para cuidar de pacientes com pneumonia pelo Covid-19, ou seja, pelo coronavírus. Isso é um bom sinal de que a doença começa a entrar numa estabilidade e num processo de queda. E, obviamente, Mário, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado porque a gente precisa entender que quando você tem uma epidemia, né, uma pandemia, porque é no mundo inteiro, mas em cada local ela é epidêmica. Quando a gente tem uma epidemia, um exagerado números de casos, o que nós devemos prestar atenção é que depois que passa a pandemia, quando mais ou menos 20, 40% das pessoas já foram infectadas, mas a maioria ainda não foi infectada, nós podemos ter surtos epidêmicos. Então, você às vezes está lá, o hospital só tem 1, 2, 3 casos, o estado só tem, daqui a pouco 50 casos ocorrem num dia, 100 casos ocorrem num dia, e são chamadas os surtos epidêmicos. E a doença fica endêmica e vai sendo passada para grupos que não apresentam essa imunidade. Então, a lógica da reabertura, né, das atividades, que é absolutamente correta, a gente não pode ficar agora a vida toda sem previsão de quando vai abrir, mas essa lógica tem que ser baseada em, evidentemente, maneiras de prevenção da infecção. Então, o confinamento, ele tem que ser estendido de uma forma inteligente nas atividades e também o que a gente chama de distanciamento social tem que passar a ser um distanciamento físico, porque as pessoas vão estar na atividade, então não vão estar mais tendo contato, mas precisa manter esse distanciamento físico. Claro que isso necessita, como eu já falei aqui várias vezes, de não só modificação do comportamento individual. Eu tenho visto, por exemplo, muitas pessoas que dizem assim, eu já tive, então eu não tenho mais problema de contaminar. Não, ele tem que manter o mesmo comportamento individual, com a utilização de máscara, manter distanciamento, que qualquer pessoa que não teve ainda. Então, essa é uma confusão que está aí agora. As pessoas, às vezes, se sentem até alegres que já teve. Então, isso é uma atitude que a gente tem que chamar a atenção, que não muda, ela continua sendo pessoa pertencente a uma população que deve colaborar e contribuir na proteção da disseminação da infecção. Então, esses aspectos são importantes. Todas as estruturas precisam fazer um plano, né? Elas precisam modificar os locais de trabalhos, né? Modificar realmente aquilo que possibilite acumulação de pessoas, aglomeração. Então, tudo isso tem que ser revisto. Os shopping centers que vão abrir, as lojas precisam redimensionar a sua capacidade de atendimento e de entrada e saída de pessoas. Então, não pode abrir assim sem fazer um planejamento. Não é dizer assim, olha, a partir de amanhã volta o comércio, como eu tenho visto. A partir de amanhã não pode ser assim, não, Mário. Não tem, que se for assim, nós vamos pagar um preço muito alto. Hoje eu tinha preparado... Diga, Mário, fale. Não, hoje eu tinha preparado para falar um assunto, que é um assunto que eu vou falar para vocês,
em mais ou menos 3, 4 vezes, porque é um assunto muito complexo. Saiu um trabalho no Science muito interessante sobre por que nós temos que proteger os idosos, né? Então, já protege os idosos, tal. Então, a ciência, a base da ciência era muito geral, dizendo assim, não, porque os idosos têm mais capacidade de infecção. Tem um trabalho que saiu no Science muito interessante sobre a imunidade e o envelhecimento pode exacerbar a susceptibilidade, quer dizer, a capacidade que o idoso tem de não responder bem à infecção pelo Covid. Isso tem uma ciência em cima disso, né? É sabido que o aumento da inflamação geral no envelhecimento inibe a imunidade e afeta a resposta à infecção. Não é à toa que a gente comenta sempre que a gente tem um processo inflamatório de base. Os médicos hoje, todo mundo já faz essa prática, medir essa inflamação basal que é associada à idade. Quer dizer, por que isso? Porque a gente tem muitas células chamadas células senescentes, ou, para não dizer, de células velhas, né? E essas células senescentes perdem a capacidade de replicação. Elas ficam ali, não replicam, e aí começam a secretar substâncias, citocinas, como a gente chama, que dão sinais inflamatórios, e aí a gente fica com inflamação crônica. Nós médicos aprendemos a medir isso com a chamada proteína C reativa, que se confunde aí com o PCR do Covid. Não é isso, nós fazemos isso há muitos anos. Essa proteína C reativa nos dá uma indicação desse processo de inflamação basal crônica que as pessoas, em geral, acima de 60 anos têm. Mesmo indivíduos mais velhos, saudáveis, com 60 anos ou mais, ele exibe uma inflamação crônica. Essa inflamação crônica não é causada por micro-organismo nenhum. Já tentamos dizer, olha, a aterosclerose está associada à inflamação causada no vaso pela clamídia. Não tem nada disso. A inflamação está associada a essa inflamação basal que não tem bicho nenhum, não tem micro-organismo. É a remoção, a tentativa de remoção de células velhas que já não têm uma função adequada, e como a nossa capacidade de regeneração ela é diminuída, quando eu digo a nossa porque eu sou acima de 60, né? Então a gente faz essa inflamação crônica, e isso dificulta a capacidade de resposta. Eles estão mostrando que a pneumonia causada pelo coronavírus, ela tem um impacto maior nos indivíduos idosos, porque a nossa capacidade de resposta inflamatória específica no pulmão está prejudicada. E essa inflamação, ela já está crônica e ela se exacerba sem eficácia adequada no indivíduo mais idoso. Já existem coisas muito interessantes, é por isso que as estratégias que nós estamos usando, não vamos desanimar os idosos que pegam o Covid, porque já existe estratégia importante, como, por exemplo, a utilização de anti-inflamatórios importantes. O grande exemplo, os corticoides, a dexametasona, a prednisona, elas são uma estratégia que diminui a inflamação, essa inflamação indesejável, e as células capazes de fazer isso atuam e realmente controlam a inflamação específica do Covid. Evidentemente que a ciência agora vai dar um salto muito grande com as chamadas tentativas de substâncias rejuvenescedoras. Existem substâncias chamadas anti-senoctoides, quer dizer, ante a senilidade. E essas substâncias, o que elas fazem é remover essa inflamação e reativar a capacidade de uma célula envelhecida
que só dá sinal às células envelhecidas, Mara. Ela tem uns metasinais, que ela dá sinais à nossa imunidade celular para destruir ela. Ela quer ser destruída. Então, a gente tem células durante a juventude que a célula envelhece e vai lá uma célula chamada natural killer, ou seja, uma célula assassina natural, que ela vai lá e tira essas células, faz isso para nós. Então, essas células vão perdendo essa capacidade à medida que a gente vai envelhecendo, e por isso que a inflamação no pulmão fica difícil de ser controlada de maneira rápida, como o jovem faz nos indivíduos mais velhos. Então, tem ciência, Mário, para recomendar que os idosos eles fiquem menos expostos. E as pessoas não estão entendendo isso. Às vezes eu encontro um indivíduo que diz assim: não, eu sou forte, eu tenho uns 70 anos, mas nada pega. Não é assim não, viu, Mário? Não é assim não. Não é assim não. Eu sei que não é, eu sei por quê, rapaz. Tem perguntas aqui, Mário. Mário, depois eu vou falar sobre as células. Doutor Badaró não pode perder. Tem bastante pergunta aqui dos nossos ouvintes. Fernando. Badaró, você é indispensável aqui. Vamos embora. Fernando, doutor Badaró, o senhor acredita em fator genético para famílias com membros contaminados terem maior gravidade do que outras? Olha, existem vários estudos hoje trabalhando com os chamados os antígenos de histiocompatibilidade, os HLAs. Já existem alguns estudos mostrando que determinados grupos de pessoas, realmente esse processo inflamatório que eu acabei de falar agora, ele é menos acentuado. Então, mesmo ele pegando o COVID, a exacerbação do processo inflamatório dele não ocorre. Mas esses estudos ainda estão sendo concluídos, são estudos longos, que precisam estudar populações inteiras, precisa mapear esses antígenos de compatibilidade, que vai demorar um pouco. Mas é verdade. Eu tenho visto, por exemplo, em famílias inteiras, que às vezes tem um idoso lá que ele tira a doença de letra. Passa, então, muito provavelmente, ele tem algum fator, o processo inflamatório dele, e aí vale a pena a gente retomar isso, quer dizer, a medida do PCR e da proteína C reativa dele, que a gente considera abaixo de 5, abaixo de um valor bom, se ele já tem essa proteína C alta, é preciso ver que o processo inflamatório dele está lá ativo, e se ele pega o COVID, pode ser mais intenso a doença nele. Então, a gente tem que começar a ver isso. Mas nós ainda não podemos dizer isso com clareza. Olha, tem gente e tem imunidade natural contra o Covid. Doutor Badaró, Eduardo quer saber o que o senhor tem a dizer sobre a notícia de que a vacina da Oxford pode ficar pronta esse ano, em setembro. Olha, eu estou à vontade para falar sobre vacina. Eu não queria falar isso agora, mas nós estamos participando, eu estou participando do desenvolvimento de uma vacina. São sempre 36 plataformas de vacina que estão sendo desenvolvidas. Tem vacina até demais, né? Já tem muitas vacinas em desenvolvimento. Algumas delas já estão em fase clínica. Essa da Oxford está em fase clínica, mas tem vários tipos de estratégias para fazer a vacina. Então, uma estratégia para fazer a vacina é usar, por exemplo, o genoma do coronavírus e escolher as proteínas específicas anti-RNA ou com RNAs que podem imitar a capacidade, a gente chama imunogênica, né, de induzir resposta do vírus. E aí nós vamos ter que ficar escolhendo quais dessas vacinas. Nós estamos desenvolvendo uma vacina anti-específica, eu não posso falar detalhes aqui, mas que também iniciaremos os testes em setembro. Mas eu acredito que algumas vacinas no ano que vem já estejam sendo usadas, porque até essas vacinas já estão sendo selecionadas para serem usadas em humanos nos seus estudos.
Luísa, doutor Badaró, pergunta Luísa, o secretário de Educação de Salvador falou sobre a possibilidade de volta às aulas em setembro. Eu tenho filhos na rede municipal e acho complicado esse retorno, já que as escolas não têm uma boa estrutura. Olha, eu acho que o retorno às atividades escolares, ele é possível. Agora, é preciso que cada instituição, cada escola, faça o seu plano da nova normalidade, o plano de retorno. Não dá para simplesmente abrir as escolas por data. Olha, dia 15 de setembro abre, não dá. Se fizer isso é um desastre. Será realmente uma atitude irresponsável. O que tem que ser feito é fazer um plano. Esse plano exige modificação estrutural dentro da escola. Esse plano exige toda uma estrutura de programa de ação. As atividades escolares têm que ser reprogramadas, elas têm que terem como estrutura básica de proteção, distanciamento físico, elas têm que ter estrutura básica, proteção facial, elas têm que ter estrutura básica, uma higiene compulsiva das superfícies onde possivelmente pode ter o vírus. Elas têm que ter também uma estrutura para fazer a identificação rápida daquela criança ou colaborador que esteja com uma possível infecção e isolá-lo para que não faça essa contaminação. Eu tenho assessorado algumas escolas aqui, e a Escola Vila. Eu não gosto muito de responder essa pergunta, porque as pessoas não entendem bem na fase do IgM. A fase do IgM é a fase aguda. O sujeito, quando está com IgM positivo, ele está com o vírus, ele está com o RT-PCR positivo. O vírus está lá, ele está adoecendo, está na fase de doença, que pode ser assintomática ou pode ser sintomática. Então, é preciso que a gente, quando pergunta isso, tenha certeza de que, quando ele diz IgM positivo, é de uma pessoa que está doente ou está infectado. Eu só posso dizer isso, não é com IgM, eu só posso dizer isso quando eu faço o teste da saliva, o teste do nariz e mostro a presença do vírus. Clediston Dantas também tem pergunta parecida, mas no caso dele, IgM não reagente e IgG reagente. O que significa? Olha, aí tem várias interpretações. A primeira e mais simples dela é de que você já teve uma forma sintomática e ficou com o IgG positivo, que é o que muitas pessoas fazem. Diga, doutor Badaró. Pode falar, doutor Badaró. Pode continuar. Não, eu pensei que eu ouvi Mário aí. Mas, então é isso, é o que eu estou lhe dizendo. Então, o IgG positivo tem múltiplas interpretações. A primeira delas e a mais simples, de que a pessoa já fez uma infecção assintomática. Mas pode ser que ele esteja durante a infecção. Então, a gente precisa não interpretar as coisas com tanta simplicidade assim. Tem um ouvinte querendo saber a taxa de ocupação dos leitos, doutor Badaró, do Hospital Espanhol, como é que está? Olha, a taxa de ocupação dos leitos do Hospital Espanhol está variável, ela fica entre 60% e 70%, ela está realmente agora num preenchimento de leitos muito mais regulares do que anteriormente, o que significa que a gente atingiu mesmo o platô e agora está numa fase realmente de queda da epidemia. Washington diz, infelizmente para grande parte dos brasileiros a pandemia acabou. Praias e bares lotados, vida normal, triste realidade do negacionismo. Olha, ele está certo, não pode, eu acabei de dizer aí, não pode abrir assim, dessa maneira. Não é para chegar e abrir com data. Eu não gosto muito quando as autoridades dão data para abrir. Eu realmente não me sinto à vontade sem dizer assim, olha, as atividades foram planejadas, os shoppings fizeram seus planos de abertura, apresentaram e foram aprovados. Isso sim, isso que as autoridades têm de cobrar. Você quer abrir? Cadê seu plano de reabertura? Cadê seu projeto de reabertura, seu projeto de normalidade? Isso que as autoridades devem fazer, cobrar, não é marcar data. Eu não concordo com isso. Eu digo, olha,
Tá, cara? Vamos fazer uma abertura segmentar planejada, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso e as autoridades têm que abrir a cabeça para isso. Não, nós vamos abrir, é preciso abrir. Agora, quem vai abrir, precisa dizer, eu vou abrir, mas já com um plano de manter a prevenção da infecção pelo coronavírus. E o ouvinte queria saber do doutor Badaró se o álcool isopropílico tem que ser a 70% também. Pode usar? O álcool ele tem que ser a 70%. O isopropílico também tem essa atividade. Todo álcool deve ser a 70%. Tanto o álcool gel como o álcool normal que nós utilizamos. Débora diz o seguinte: na Fundação Baiana de Cardiologia está um caos, sem controle de acompanhantes por paciente, sem espaçamento entre as cadeiras para sentar, vários acompanhantes por paciente. Olha, eu não estive lá para ver, não posso falar sobre isso. Os hospitais de doutor Badaró, não tem nada a ver com isso. Muito obrigado, Mário. Mário, muito obrigado. Claro. Agora tem uma pergunta aqui. Peraí que eu quero achar aqui. Milton Peruna diz: testei positivo para o safado do Covid e curou sem medicamentos. Ele tem 70 anos. É frequente isso ou é um caso raro, Badaró? Não é raro. Eu tenho vários idosos. No meu consultório eu tenho um número grande de pacientes já em acompanhamento, já atingi mais de 800 pacientes que eu tenho visto. E uma grande maioria de indivíduos idosos chegam lá muito assustados, apavorados, porque está com o teste positivo, e eles fazem a forma assintomática. Um curioso é que isso que eu falei no início, que a gente vai voltar depois em outras conversas, que essa imunidade senescente, né? Quer dizer, esses indivíduos, é curioso, eu tenho medido o PCR dele, quer dizer, a proteína C reativa deles é baixa. Então pode ser que esse seja um bom indicativo para aquele idoso que faz uma doença leve ou faz a forma assintomática. Eu tenho alguns pacientes idosos que tenho acompanhado que fazem doença leve, mas tem outros, evidentemente, que fazem uma doença mais severa, e a grande maioria do impacto dessa epidemia foi a mortalidade nessa faixa etária, por isso que eu já expliquei, a capacidade dessas células senescentes de impedir uma resposta inflamatória completa. Última pergunta de hoje, porque amanhã o doutor Badaró vai estar aqui, diz assim: doutor Badaró, vou logo lhe prendendo. Dentro de um ambiente, mesmo tendo passado pelo teste, o uso da máscara é obrigatório? Obrigatório. O uso da máscara, já acabei de instalar aí nesse instante. Ela é obrigatória porque você não impede que você seja reinfectado. Agora, o que impede é que você se reinfecta. Você pode não adoecer, não. Você pode passar para outras pessoas, que a gente pode fazer uma replicação rápida do vírus. Eu já expliquei isso, que a nossa imunidade, ela faz isso. A gente faz isso com todos os agentes, né, infecciosos. A gente faz isso com o sarampo, o vírus do sarampo, da catapora. Agora nós estamos vivendo casos de cachumba, né? Eu tive agora, meio dessa epidemia aí, 2 casos de cachumba em adulto. Então, às vezes, aquele que não teve, passa a ter. Mas todos nós nos expomos continuamente aos vírus. E ele faz uma replicação local, oral, rápida e some. Então, você que teve, não tem o privilégio de andar sem máscara. Você tem de andar de máscara também. Valeu, meu querido amigo Badaró. Muitíssimo obrigado. Amanhã, neste mesmo bate-canal, nessa mesma hora, conversaremos com o professor doutor Roberto Badaró. Um abração para você, amigo. Abração para você, Nardo.